Olá, futuros profissionais da enfermagem. Nesta aula, trabalharemos o exame do aparelho locomotor. As funções do aparelho locomotor são suportar os tecidos, proteger os órgãos vitais, auxiliar no movimento do corpo, produzir células sanguíneas, que é a função hematopoética, e fornecer uma área de armazenamento de sais. A classificação dos ossos. Os ossos são classificados em longos, curtos, planos, irregulares e sesamoides. As técnicas utilizadas para a realização deste exame são as técnicas de inspeção e palpação. Na inspeção, pode-se verificar a assimetria dos membros inferiores e superiores, da coluna, da pelvis, tanto na posição ventral como na dorsal, em pé, sentado e deitado. Exame da força muscular. A força muscular pode ser avaliada solicitando-se ao paciente algumas atividades, como as descritas a seguir. O aperto de mão, que fornece indicações da capacidade de pressão. O bíceps pode ser testado pedindo-se ao paciente que estenda plenamente o braço e depois flexione, enquanto o enfermeiro aplica resistência. Para prevenir a flexão do braço, para testar a força motora nos membros inferiores, aplica-se uma resistência na altura do tornozelo, solicita-se ao paciente que eleve a perna. Pode levantar. Isso. Eleve a outra. Assim. Isso. Coluna cervical. Avalie a postura do paciente e toda a coluna antes de examinar os seus componentes. Coloque o paciente sentado, observando qualquer deformidade e palpe os processos espinhosos. Examine os movimentos ativos e passivos. A flexão da coluna cervical permite que o paciente encoste o queixo na face anterior do tórax. Na extensão, deve mover a cabeça como que olhando para o teto. Rotação lateral. O paciente deve rodar a cabeça de um lado para o outro, fazendo com que o queixo se alinhe quase a totalidade do ombro. Inclinação lateral. O paciente deve tentar tocar o ombro com a orelha, formando um ângulo normal de 45 graus. Ao avaliarmos o ombro, faremos a rotação externa e abdução. O paciente deve tentar alcançar com o braço por trás da cabeça a borda superior da escápula contralateral. Rotação interna e abdução. O paciente deve alcançar o acrônio contralateral com o braço, passando pela face anterior do tórax ou com o braço por trás das costelas, tocar o ângulo inferior da escápula contralateral. Extensão. A extensão é feita com os braços do paciente abduzidos em 90 graus, mantendo-se os cotovelos em linha reta e as palmas das mãos devem retornar para cima em supinação e continuar o movimento de abdução até que as mãos se encontrem por cima da cabeça. A extensão é feita com os braços do paciente abduzidos a 90 graus, mantendo os cotovelos em linha reta. As palmas das mãos devem retornar para cima
em supinação e continuar o movimento de abdução até as palmas se encontrarem por cima da cabeça. Cotovelo. Flexão. O paciente deve flexionar o cotovelo tentando tocar a face interior do ombro com a mão. Extensão. O limite é dado pelo ponto em que o oleocrânio encontra a fossa oleocraniana. Supinação. É testado com a flexão do cotovelo a 90 graus no nível da cintura e a seguir com o punho cerrado em frente e com a palma da mão voltada para baixo, solicita que esta volte para cima. Pronação. É avaliada com os cotovelos fletidos no nível da cintura e a palma da mão deve tocar o solo mão e punho. Flexão e extensão do punho. Solicita-se ao paciente que flexione e estenda o punho. Desvio ulnar e radial. Move-se o punho de um lado para o outro, efetuando-se os desvios ulnar e radial. Supinação e pronação são testados com o cotovelo. Flexão e extensão digital. Pede-se ao paciente que mantenha o punho cerrado e solicita-se que estenda os dedos na flexão e os dedos fecham-se tocando a palma da mão. Abdução e adução digital. O paciente deve afastar os dedos uns dos outros e torná-los aproximados. Flexão do polegar. O polegar deve cruzar a palma da mão em direção ao dedo mínimo. Tensão do polegar. O polegar deve-se lateralmente para fora dos dedos. Mover-se. Oponência. O paciente deve ser capaz de tocar a extremidade distal de todos os dedos com o polegar. Quadril e pelve. Abdução. Solicita-se ao paciente que afaste ao máximo as pernas, observando a limitação do movimento. Adução. O paciente deve cruzar as pernas alternadamente, primeiro à direita, em frente à esquerda e vice-versa. Flexão. O paciente deve levar o joelho em direção ao tórax. Flexão, extensão e rotação externa. O paciente deve descruzar as pernas e apoiar a face lateral do pé no joelho oposto. Extensão. O paciente deve ficar sentado, de braços cruzados, com as costas eretas e elevar as pernas. Rotação interna e externa. São testados com movimentos anterior citados. Extensão. Com o paciente ereto, observa-se os joelhos se estão totalmente estendidos. Para aí. Com o paciente ereto, observa-se os joelhos estão totalmente estendidos. Rotação interna e externa. O paciente deve rodar o pé no sentido medial e lateral.
tornozelo e pé, flexão plantar e movimento dos dedos. O paciente deve andar na ponta dos dedos. Dorsiflexão, andar sobre os calcanhares. Inversão, andar sobre as bordas laterais dos pés. Eversão, andar apoiando-se na borda medial dos pés. Coluna lombar, flexão. O paciente deve se curvar para frente ao máximo, mantendo os joelhos estendidos e tentando trocar os pés. Extensão. O examinador fica em pé ao lado do paciente, com uma das mãos sobre a espinha ilíaca e com os dedos voltados para a linha média. A seguir, pede ao paciente para que se curve para trás ao máximo que conseguir, podendo ajudá-lo empurrando a face anterior do tórax. Inclinação lateral. Fixando a crista ilíaca, pedir ao paciente para inclinar-se para a direita, depois para a esquerda ao máximo. Rotação lateral. O examinador fica atrás do paciente, fixa sua pelve com uma das mãos e coloca a outra sobre o ombro oposto, em seguida com o tronco fixo, gira a pelve e o ombro posterior.